Olá, estamos começando o programa especial da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, neste ano de 2015. A cobertura da Romaria Arquidiocesana de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui na Rádio Universidade, conta com o apoio da Ótica Pupila, no calçadão da André de Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas. E ainda do Cindy Lojas, ajudando a construir uma Pelotas melhor. Romaria Arquidiocesana de Nossa Senhora de Guadalupe, que chega neste ano de 2015 a sua 30ª edição. Durante os próximos programas, nós estaremos repercutindo, trazendo informações sobre essa Romaria de 2015 e também trazendo depoimentos sobre pessoas que participaram desses 30 anos de Romaria e outras que estarão trazendo depoimentos sobre a sua primeira participação. Nós iniciamos o programa acompanhando o nosso arcebispo metropolitano Dom Jacinto Bergman, que conversa conosco, estará nos próximos instantes nos trazendo aí o seu depoimento sobre a sua primeira Romaria, Dom Jacinto Bergman. A minha primeira Romaria foi no ano 2002, quando eu era bispo auxiliar aqui da então Diocese de Pelotas. Vim para cá, nomeado pelo Papa, ainda João Paulo II, e fui ordenado bispo aqui na Catedral da Diocese de Pelotas em julho de 2002. Já a primeira Romaria de 2002 coube então a mim participar, e com grande alegria o bispo D. Jaime, titular, do qual eu era auxiliar, me confiou a presidência da celebração eucarística naquela Romaria, e também pediu que eu fizesse a homilia. Eu, como bispo novo, auxiliar de D. Jaime, pude então fazer essa homilia presidindo a Eucaristia. Me lembro bem que foi para mim um desafio, primeiramente porque sabia da história bonita em torno das Romarias de Nossa Senhora de Guadalupe, e procurei então também entrar nessa história, e aquela homilia me fez bem porque eu procurei refletir toda essa caminhada bonita das Romarias de Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, em 2002 foi a minha primeira Romaria como bispo auxiliar, e já com esse desafio de dar uma mensagem a todos os romeiros e romeiras. Mas para mim foi realmente uma grande alegria. E no ano posterior, eu também tive a ideia, e realizei a ideia, de fazer a caminhada a pé com jovens daqui da cidade de Pelotas até o santuário. Foi uma caminhada debaixo de chuva, mas chegamos bem, e de fato eu participei dessa Romaria com muita alegria. Agora, Dom Jacinto compartilha conosco a sua expectativa para esta edição de 2015, e agora chegando aos 30 anos da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Pois então, chegamos agora à 30ª edição das Romarias de Nossa Senhora de Guadalupe, e tenho a graça de agora participar dessa 30ª Romaria já como arcebispo titular da Arquidiocese de Pelotas. É uma participação de minha parte muito intensa, porque entendi, junto com todas as nossas lideranças pastorais e com o povo de Deus da Arquidiocese, que essa 30ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe deveria marcar o coração de todos nós. É uma história realmente já bonita. 30 anos de Romarias de Nossa Senhora de Guadalupe.
E 30 anos já é realmente algo de celebrar com intensidade. E celebrando com intensidade essa 30ª Romaria, nós vamos realmente caminhar sempre mais com essa tradição bonita de reunir o povo de Deus na casa da nossa mãe, que é o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e sempre a partir e com Maria nós chegarmos mais a Jesus. São essas as grandes finalidades das romarias, de fazer com que, a partir e através de Maria, chegarmos mais a Jesus. E chegar mais a Jesus para que, de fato, Ele seja o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, e nós sejamos verdadeiramente discípulos missionários dele. Obrigado, Dom Jacinto. Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, neste ano de 2015, que terá um diferencial, que a caminhada até o Santuário da Cascata não acontecerá na noite da 30ª Romaria, e sim a caminhada, essa Romaria vocacional, acontecerá no dia 12 de dezembro, um sábado à noite, e é o dia realmente de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a caminhada na noite não acontecerá, será realizada no dia 12 de dezembro, um sábado à noite. Agora quem conversa conosco é o pároco da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, Padre Luiz Boari, que nos fala aí sobre a sua primeira romaria. Lembra, Padre Boari? Ora, se a memória não me falha, eu acho que eu participei desde a primeira romaria. E, claro, inicialmente como seminarista, naquele pequeno oratóriozinho, acho que muitos nem lembram, em que por algum período permaneceu ali, mais próximo daquela casa de férias que tem ali junto aos bambus. Mas, e depois, é claro, a romaria foi assim, crescendo, e também o espaço lá foi sendo melhorado. O que me chama a atenção dentro dessa expressão popular da romaria? Ora, primeiro que é uma expressão das pessoas simples. E essa piedade popular, ela tem elementos que não são assim elementos que a igreja até oficialmente avaliza ou reconhece, mas as pessoas vão construindo para si um universo tal que vai consolidando a sua piedade e a sua espiritualidade. Eu sempre digo assim, em todos os lugares onde eu estou, que uma romaria, para mim, ela é como que um combustível para o resto do ano, assim, para todo o ano, porque ali se conjugam coisas que animam, confirmam, fortalecem a caminhada da igreja, fortalece a caminhada da igreja, fortalece também a nossa espiritualidade. E é evidente, Daniel, que para mim, que acompanhei muitos anos a Pastoral da Juventude, a caminhada a pé, a romaria a pé, que nós fazemos sempre à noite, é o que me marcou mais, assim, ao longo desses anos, e sobretudo pelas encenações que nós fazíamos ao longo do trajeto. Nós tínhamos temas, assim, para cada ano, para cada perímetro, assim, percorrido, e alguns grupos faziam, assim, encenações, outros faziam lá uma coisa simbólica. Eu lembro, por exemplo, um ano em que nós fizemos uma fogueira, queimando todos os pecados. Um outro ano em que também, não sei se foi nesse mesmo ano, em que nós celebrávamos os mártires. E foi algo assim, com dramatização, muito bonito. E claro, eu estava naquela romaria em que nós sofremos aquele acidente em que perdemos o Flávio, né, aquele jovem que estava liderando a caminhada. E a partir daquele ano nós decidimos não mais caminhar pelo asfalto, e sim pela rua, pela Estrada da Gama, como é assim chamada. Então aquilo foi um marco muito grande também para mim, e uma lembrança que a gente carrega muito forte, assim, das romarias.
E a expectativa para esta Romaria de 2015? Ora, é uma data especial e nós estamos desde o ano passado nos mobilizando para a Romaria, para a 30ª Romaria. E essa ideia de refazer a peregrinação do quadro imagem por todas as comunidades, por todas as paróquias, coisa que outrora aconteceu, eu não sei bem se foi na primeira ou na segunda que aconteceu a peregrinação, mas eu acompanhei a peregrinação em Piratini naquela ocasião, junto com o Padre Estevão, que estava à frente disso, e nunca esqueço de uma comunidade muito simples lá de Piratini, onde tinha uma faixa dizendo assim: Nossa Senhora de Guadalupe, Rainha dos Pobres. Ou seja, essa identificação dos pequenos com o carinho da Mãe de Guadalupe. E penso assim que a 30ª Romaria, que está sendo preparada com tanto carinho por essa data tão especial, será assim já está sendo uma bênção para a caminhada da nossa igreja e certamente deixará muitos frutos. E quem está ao lado da Mãe, quem está assistido pela Mãe, está também muito próximo do seu Filho, Jesus Cristo. Obrigado ao pároco da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, Padre Luiz Boari, que conversou conosco neste programa especial da Romaria de Guadalupe de 2015, que acontece no próximo dia 25 de outubro. Vamos agora até Jaguarão. Vamos conversar com o pároco, Padre Hamilton Centeno, que nos fala sobre a sua lembrança sobre a primeira Romaria que participou, Padre Hamilton. Olha, para mim primeiro, uma alegria estar falando com a RU, nossa rádio da nossa universidade, e com os nossos ouvintes, né? Especialmente aqueles cristãos que estão se preparando para viver esse momento tão bonito da nossa igreja. Eu tenho claro a minha primeira Romaria, porque eu, como padre, sou uma vocação tardia, e antes disso eu era produtor rural e não tinha oportunidade de participar, né? Eu não estava tão ligado à nossa vida diária, vamos dizer assim, da nossa igreja aqui de Pelotas. Então, isso foi em 2006, a minha primeira Romaria, quando entrei para o seminário, né? E foi uma experiência muito bonita. E depois veio se confirmando ao longo da minha vida como sacerdote. Cada vez que vamos à Romaria, é um momento de construirmos a unidade da nossa igreja e de reencontrarmos o povo que, ao longo desse trabalho pastoral, nós vamos reconhecendo em todas as paróquias, em todas as comunidades por que já passamos, não só onde trabalhamos como padre, como sacerdote, vamos dizer assim, mas onde fizemos missões, onde tivemos encontros de cursos. Então, reconhecer a família cristã que constrói a igreja é um momento muito bonito e é um momento celebrativo da fé do povo em Jesus e também na devoção à sua mãe, né, Maria, mãe que ele nos deixa do alto da cruz. Um momento muito bonito. Então, sempre que posso, estou presente, faço questão de não perder, e é um momento de muita alegria, eu acho, não só para mim, mas eu percebo no rosto de cada um que lá vai, né? É um momento de muita alegria do encontro com o povo de Deus e com o próprio Deus, né? Depois na celebração eucarística, na adoração eucarística, um momento de louvor a esse Deus e também de louvor a Maria, nossa mãe, né? Tem alguma específica que lhe chamou a atenção, que lhe vem à lembrança? Foi uma que eu fiz, eu era seminarista ainda, já com mais, como eu falei, já entrei no seminário com mais idade, e fui com o pessoal caminhando até lá, fazendo aquela caminhada que se diz da juventude, mas depois lá dentro vi que tem muitos adultos também que fazem, né? Que saía ali da Santa Terezinha, nas Três Vendas, e vai caminhando até o santuário, dá uma caminhada de mais ou menos uns 23 quilômetros, né? E o que parecia ser só uma caminhada foi um belo exercício espiritual também, foi uma experiência que envolve a pessoa como um todo, de corpo a alma, né? Porque caminhar uns 23 quilômetros, para quem está com uma vida mais sedentária, não é uma coisa tão fácil, mas foi muito interessante. Depois do chegar no santuário, que aí eu já era seminarista, né? E ter que trabalhar também no apoio à execução do nosso momento lá no santuário foi muito, muito rico também.
exigiu esforço físico, mas exigiu vontade, exigiu alegria, disciplina. Foi muito interessante, um experimento completo assim, de vida e de Deus. E acho que é uma caminhada que eu recomendo a todos que possam fazê-lo. Caminhada esse ano. Esse ano nós não vamos ter, né? Vai ser em função até do Enem, mas não só do Enem, os 30 anos da Romaria, se fez uma opção por separar esse momento do jovem para ser celebrado depois, lá no dia 12 de dezembro, que é o dia próprio de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, mas quem puder participar, recomendo, eu acho que é um belo momento, uma bela experiência de fé e de vida, né? E como é que está a motivação para a Romaria de Guadalupe aí em Jaguarão? Olha, o pessoal aqui em Jaguarão, primeiro que Jaguarão é uma cidade, é uma igreja, tem uma igreja aqui bastante rica na devoção a Maria, aos santos, muito festiva também, né? E para eles sempre é o momento alto do ano, a Romaria. E é interessante que não são só os que frequentam e que fazem a igreja mais de perto, não. Boa parte do povo, claro, esses definitivamente são os que mobilizam tudo, mas boa parte do povo tem gente que para ele o fundamental é ir a Guadalupe, né? Então já estão, normalmente todos os anos os ônibus se esgotam aqui em Jaguarão, né? São tomados pelo pessoal que vai para a Romaria, e está até difícil de se conseguir ônibus para outras atividades. Mas e o pessoal está bastante empolgado esse ano com os 30 anos, né? Essa data cheia, vamos dizer assim, de celebração. Bom, nós teremos então a Romaria e acreditamos que também já deve ter passado por aí o quadro imagem nas comunidades. Sim. Estamos circulando aqui por uma das paróquias, que são duas paróquias aqui em Jaguarão, né? Paróquia do Divino Espírito Santo e Paróquia Imaculada Conceição. Por enquanto estamos encerrando o período da Paróquia do Divino Espírito Santo. O quadro imagem vai então para a Paróquia Imaculada Conceição e ela que deve levar o quadro até a Guadalupe depois na Romaria. E o pessoal está recebendo esse quadro imagem com muita devoção, celebrando a presença de Maria que nos convida a essa 30ª Romaria, né? É um momento realmente bastante forte do nosso ano como igreja diocesana. Eu acho que como igreja diocesana talvez seja o momento mais forte que nós temos, né? Claro, porque Páscoa, Natal nós celebramos a nível paroquial, né? Mas como arquidiocese unida em torno da nossa fé, eu acho que esse é o grande momento do ano para nós, né? Um momento de muita festa, de muita alegria, de muita fraternidade. É uma festa em torno da mãe, né? É como vamos, quando nos encontramos lá, eu tenho irmãos que moram fora, né? É quando nos reunimos lá na casa da minha mãe, em torno dela, né? Os irmãos se encontram depois de um bom tempo de afastamento, assim, de trabalho, né? Muito bonito. Para encerrar, uma mensagem e um convite aí ao pessoal participar aí da Romaria. Olha, como mensagem, eu acho que não existe mensagem mais bonita do que a de Jesus do alto da cruz, olhando para João, olhando para Maria, né? Final de sua vida, dizendo: homem, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Acolhermos Maria como a mãe de Deus e nossa mãe, eleva a nossa dignidade, nos dá clareza da vontade de Deus para nós, que nós vivamos como filhos seus, né? Assim como Jesus. Isso só pode encher cada homem, cada mulher de alegria, de esperança, de vida, né? Então eu acho que buscar celebrar a mãe que Jesus nos deixou é buscar encontrar nesta igreja que se reúne em torno dela a grande família de Jesus. Eu acho que é uma das grandes belezas dessa festa que nós vamos celebrar agora em torno do nosso santuário de Guadalupe. E o convite, é claro, né? Irmãos, vamos lá, né? É hora de nos encontrarmos como família, como irmãos, em torno de nossa mãe, em torno de nosso irmão Jesus, em torno de nosso Deus, Trindade, né? Ele que reúne o ser humano no amor, ele que cria entre nós a beleza da humanidade sonhada por Deus para nós.
boa nova anunciação. Incansável peregrina, o Evangelho mensageira, e da América Latina, dadivosa padroeira. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo nosso irmão, dai que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Estendei o vosso manto, ó Maria, Mãe clemente, sobre o índio, negro e branco, que sois mãe de toda a gente. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo nosso irmão, dai que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Da riqueza aos possuidores, ensinai a partilhar, e de fome os sofredores, ajudai a se livrar. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo nosso irmão, dai que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Suscitai comunidades e convosco sempre unidas, e venciem as verdades, por Jesus a nós trazida. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo nosso irmão, dai que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Essa paz, amor e luz, que esse vosso olhar incute, alcançai-nos de Jesus, doce Mãe de Guadalupe. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo nosso irmão, dai que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Mãe do céu morena, 30ª Romaria Nossa Senhora de Guadalupe na Cascata, dia 25 de outubro. Procure ônibus para a Romaria na sua comunidade ou paróquia. Traga flores e colaboração na oferta da Romaria. Participe. de cor igual à cor de tantas raças. Estamos retornando com o programa especial da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe neste ano de 2015, que conta com o apoio da Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas, e do Cindy Lojas, ajudando a construir uma Pelotas melhor. Nós agora vamos até a capital do estado, Porto Alegre, conversar com o Frei Agemir Bavaresco, que participou da primeira Romaria em 1985. E ele estará nos próximos instantes nos falando um pouco daquele momento que vivia o país e também nos trazendo detalhes da sua participação nesta Romaria em 1985 e falando também da caminhada, a primeira Romaria, a primeira caminhada a pé até o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Frei Agemir Bavaresco. Eu queria inicialmente parabenizar a Diocese de Pelotas, todos os cristãos e cristãs desta Diocese, de todas as comunidades que fizeram esta experiência de Romaria. Veja, Daniel, que é interessante compreender o contexto da primeira Romaria. Se nós retornarmos no ano de 1985, nós vamos encontrar um momento de mudança no país, mudança no Brasil. Até a expressão que se usava, ou o slogan na época era Muda Brasil. E nós, coincidentemente, estamos também este ano comemorando 30 anos de democracia no Brasil. Quer dizer, após os longos 21 anos de ditadura militar, o Brasil retornava à sua normalidade democrática. Então, me parece que esse contexto sociopolítico
unido ao contexto eclesial, e aí que eu gostaria de inserir esta primeira romaria dentro de uma dimensão latino-americana e caribenha. Veja que os bispos de toda a América Latina e do Caribe se reuniram em 1979 em Puebla, e foi publicado como conclusão deste encontro, quase que podemos dizer uma síntese da experiência eclesial latino-americana, o documento de Puebla, em que este documento faz uma opção pelos pobres, uma opção da Igreja latino-americana e caribenha. E nesse evento eclesial estava presente Dom Jaime, e ele exatamente foi, ao retornar, foi participar desse evento, e ao retornar trouxe consigo esta, evidentemente, experiência marial de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Eu me recordo que ele trouxe o quadro desta imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o que esse contexto eclesial da experiência do encontro da igreja, podemos dizer, de todas as comunidades em Puebla, no México, em que a padroeira é Nossa Senhora de Guadalupe, mas não só do México, mas também de todas as Américas, essa experiência que nós podemos dizer de uma igreja em missão, uma igreja êxodo, uma igreja em saída. E nesse documento e nesta experiência, nós tivemos o reconhecimento e o fortalecimento das comunidades eclesiais de base. Na época nós chamávamos SEBs, né, e ainda hoje se chamam, ou comunidades. E o grande sonho era transformar a igreja numa rede de comunidades. Uma experiência, então, desta igreja de comunidades. E é neste contexto, exatamente, Daniel, que nasce esta primeira romaria. Isso, então, me parece que é fundamental compreender este momento em que o Brasil vivia uma mudança, a nova república, né? Os 30 anos de democracia que nós estamos comemorando este ano no Brasil, uma democracia que, apesar de todas as suas contradições, ela vem se consolidando como uma democracia que alcança uma inclusão social, alcança também uma experiência de fortalecimento das instituições e também uma democracia que procura encontrar a sua legitimidade. Então, dentro desse contexto, me parece que é necessário situar que a primeira romaria, ela é feita, e a saída da primeira romaria ocorreu no Fragata, neste bairro, cidade de Pelotas, uma população trabalhadora, e numa pequena vila deste bairro, se eu não estou equivocado, exatamente na Vila dos Tocos, né? E junto a esta Vila dos Tocos passa um pequeno arroio, e é exatamente lá que nasceu esta comunidade com o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. E é uma comunidade simples, que me recordo na época que ela tinha 3x4, feita assim rusticamente, junto a este arroio, e que recebeu o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. E é exatamente junto a esta comunidade que parte a primeira romaria a pé, que nós chamávamos de Nossa Senhora de Guadalupe. Naquele tempo, eu me recordo, à noite,
21 horas, 22 horas, Dom Jaime Quemelo esteve lá dando a bênção aos romeiros, que na época era, nós podemos dizer, um resto, um pequeno povo, como o povo que saiu do Egito, da escravidão do Egito, um pequeno resto, mas que em meio à noite caminhou até a cascata, fazendo essa primeira romaria com o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, e essa primeira romaria, me parece que ela dá o tom, a marca desta experiência do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, quer dizer, de Pelotas, né? Da Diocese de Pelotas. Então, é muito interessante esta imagem que nutre a fé, porque é um santuário, uma experiência de romaria que nasce junto dos tocos e junto de um arroio que nutre e irriga este toco, que parece morto, mas que, no entanto, junto deste toco nasce um broto de fé, que é este grande broto da Romaria de Guadalupe, da Diocese de Pelotas, e que culmina com a edificação do santuário, este belo e acolhedor santuário da Cascata. Então, este é o segundo ponto, que é uma romaria que arranca da base, que começa das bases de uma vila chamada dos Tocos, e que, junto a esta experiência de uma rede de comunidades da paróquia São José do Fragata. Um terceiro aspecto, me parece que nessa experiência de 30 anos de Romaria de Guadalupe, é essa dimensão eclesial. Uma igreja com o rosto maternal. Nossa Senhora de Guadalupe é esta mãe, a mãe das comunidades. É aquela experiência da mãe misericordiosa, da mãe que inclui a todos, a mãe que faz família. Eu vejo que o lema dessa 30ª Romaria é com Maria, Jesus e José ser família. Com Maria, Jesus e José sermos famílias. Exatamente essa mãe, esse rosto maternal que acolhe muitas e todas as formas de famílias e que prepara este sínodo no próximo mês que se realizará em Roma. Este rosto de uma igreja misericordiosa, que não tem o bastão para bater ou julgar, o dedo em riste para julgar, mas senão a mão estendida, acolhedora, misericordiosa, uma igreja que se abre, que acolhe a todos e a todas, essa igreja família. Este rosto moreno que simboliza e representa a mistura de todos os povos. Então, essa dimensão eclesial me parece que é fundamental para entender também e comemorar, celebrar esses 30 anos de uma igreja que se quer acolhedora, misericordiosa e não julgadora, discriminadora, mas inclusiva. De todas as famílias, de todas as formas de famílias. Em quarto lugar, me parece que nós podemos acentuar, e não por último, a dimensão pastoral desses 30 anos de Romaria de Guadalupe. Este santuário, que pode-se dizer é o ponto de encontro de toda a igreja, de toda a Diocese de Pelotas. E é muito interessante que esse santuário tenha sido construído exatamente numa montanha, numa pequena elevação, à semelhança daquela de onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao índio Juan Diego no México. Este significa essa elevação, esse caminhar para subir, para elevar-se a uma dimensão cada vez mais
nova, uma dimensão maior, de grandiosidade, no sentido de termos um coração na igreja aberta, ampla, mais do que as mesquinhezas de nossas misérias humanas. Então, este subir para contemplar a amplitude, esse subir para fazer unidade, construir unidade. Mas no segundo momento, esse retornar para a planície, para a missão, para uma igreja de campanha, como diz o Papa Francisco, uma igreja de campanha em saída, uma igreja simples, uma igreja que é este semear de flores, da alegria, uma igreja da alegria, uma igreja da festa, da acolhida. E é importante notar que desde a primeira Romaria, sempre todos foram convidados a carregar flores, fazermos como a primeira vez em que o índio Juan Diego entregou a Maria flores, mesma coisa, todos os romeiros carregaram sempre flores e partilharam as flores. Uma igreja ecológica, com essa dimensão de construirmos, refazermos nosso planeta, esta terra, tornar novamente uma harmonia. É nessa dimensão do Papa Francisco, da Laudato Si, desta igreja preocupada com todo o planeta, uma igreja que sai de si, que não tem apenas um discurso interno, mas uma igreja que tem uma palavra e que dialoga com o mundo, uma igreja preocupada com as grandes questões da humanidade, uma igreja preocupada com toda a humanidade. Então me parece que é nesse sentido que eu entendo esses 30 anos de Romaria, dentro desse contexto, dentro dessas dimensões, Daniel. Frei Agemir Bavaresco conversa conosco, fazendo esse resgate histórico aí da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Frei, o que veio primeiro, a Romaria ou a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe? É muito interessante, Daniel. Evidentemente que eu entendo que as duas vêm juntas, não é? Uma implica a outra. Tanto este começo da comunidade, que dá a dimensão do ponto de partida, o ponto de saída, eu diria, né, dessa comunidade, na sua simplicidade, na sua pequenez, como Maria, e que se amplia até a Romaria, que se torna um rio de romeiros até a subir ao Monte da Cascata. Então, as duas dimensões, Daniel, estão juntas. Eu diria assim, sai da comunidade, vai até o santuário, e do santuário retorna à comunidade para beber de novo, junto a este arroio, e para se nutrir de novo da fé. Especialmente desta primeira Romaria, que lembranças o Frei Agemir tem lá do local desta primeira Romaria? A quantidade de pessoas, hoje nós temos, claro, um santuário bem mais completo em relação àquela época, mas quais são as lembranças nesse momento do primeiro dia de Romaria? Daniel, claro que a memória, depois de 30 anos, também fica um pouco obscurecida, mas eu lembro que foi num sábado à noite e junto a esta pequena comunidade, a primeira Romaria a pé, penso que eram 22 horas, 10 horas da noite, e éramos um grupo muito reduzido, eu não ouso dizer quantas pessoas, mas eu acho que talvez 30, 40 pessoas, talvez menos, e depois seguimos a pé. Eu também fiz essa caminhada junto com o povo das comunidades, enfim, foram convidadas também todas as representações, e lembro que também as comunidades, se não me falha a memória, se juntaram de outros lugares na caminhada, e nós seguimos, então, à noite, atravessando a noite,
até chegarmos de manhã cedo ao santuário, que na época era algo ainda em construção, mas foi essa experiência muito marcante deste pequeno grupo que caminhou à noite. É evidente que também depois, de manhã cedo, saiu o grupo da Catedral São Francisco de Paula, e assim nos juntamos para celebrar na manhã dominical esta primeira Romaria de Guadalupe. O Frei Ademir esteve por quanto tempo à frente da Paróquia São José? Olha, Daniel, eu estive de 1984, se não me falha, 83, 84, eu cheguei lá, mas como pároco, penso que foi em 84 ou 85, não me recordo bem, e fiquei até 87, porque depois eu assumi a coordenação pastoral da província dos franciscanos capuchinhos do Rio Grande do Sul. Então foi essa passagem, digamos, de 2, 3 anos enquanto pároco, lá desta paróquia de São José do Fragata, que na época, evidentemente, nós vivíamos aquele grande movimento no auge, podia-se dizer, da experiência das comunidades de base no Brasil, também na Diocese de Pelotas, enfim, essa experiência que, e na América Latina, que marcou este fazer diferente, digamos, aprofundado da experiência das comunidades, e que deu à Igreja Universal este rosto latino-americano, e que penso que agora é marcado, universalizado na figura de nosso grande missionário, o Papa Francisco, e nós vimos esta bela manifestação dos cubanos dizendo "Bienvenido, missioneiro de la misericórdia". Este Papa que traz esta marca, este estilo latino-americano, e que parece que neste momento está sendo essa esperança para a Igreja e para a humanidade. E a atuação hoje do Frei Ademir? Atualmente, Daniel, sob o ponto de vista pastoral, eu trabalho aqui numa comunidade e moro aqui também na Vila Tuca. É uma vila de Porto Alegre que tem uma história popular e que também é marcada, pode-se dizer, com essa experiência do simples. Eu atuo aqui, atendo 3 comunidades, comunidade Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida e comunidade São Francisco, mas e também ao mesmo tempo atuo na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordeno o programa de pós-graduação em filosofia e também leciono. Então, procuro unir ao mesmo tempo a excelência da academia com o trabalho da pastoral, da missão, mais aos fins de semana, e procuro desenvolver, enfim, essa síntese entre a pesquisa na universidade, trabalho na universidade e, ao mesmo tempo, trabalho nessa comunidade da Vila da Tuca, que é um trabalho também sempre nessa dimensão de uma igreja em saída, em campanha, uma igreja misericordiosa que acolhe os rostos mais diversos e que também façam essa experiência mantendo essa contradição ou essa tensão entre, digamos, a universidade, onde você tem um tipo de experiência e que, ao mesmo tempo, precisa ser provocada pela emergência das questões da inclusão social, de uma experiência de demandas tanto eclesiais como sociais na vida da Tuca.
Frei Ademir, uma mensagem aí para as pessoas que estarão participando aí desta 30ª Romaria. Então, Daniel, eu queria, evidentemente, primeiramente, dizer uma palavra de gratidão a todos os cristãos e cristãs da Diocese de Pelotas, ao bispo Dom Jaime, que na época soube acolher esta experiência e que com o coração e a intuição combinou esta grande experiência, introduziu a Romaria de Guadalupe com esta marca da dimensão eclesial, de uma dimensão pastoral fundamental para as comunidades e para a igreja. E ao mesmo tempo o atual arcebispo Dom Jacinto, que continuou neste mesmo caudal da experiência de fé. E agradecer, então, dizer essa palavra de gratidão a todas as comunidades, a todas as pessoas que na época construíram esta experiência. E uma gratidão também a todos os romeiros, que muitos já estão na Páscoa de Deus. Lembro de modo especial o jovem Flávio, que era da comunidade São Pedro, que, se não me falha a memória, na segunda Romaria, tragicamente foi atropelado. Nós estávamos caminhando à noite, no amanhecer foi atropelado naquela Romaria, ainda que nós seguimos pelo asfalto, mas depois as outras foram feitas pela Estrada Velha, rumo à Cascata. Então, no Flávio também incluir todos aqueles caminhantes, aqueles romeiros que durante esses 30 anos participaram, mas também aqueles que nesses 30 anos já estão na Páscoa de Deus, no coração de Maria de Guadalupe. Então, essa palavra de gratidão e uma palavra de esperança, que estes 30 anos continuem nesta trilha missionária do Papa Francisco. Esta igreja que retorna com força, uma igreja missionária em saída, como diz o Papa Francisco, que seja um hospital de campanha, mas que saia de sua autorreferencialidade para acolher e ser uma igreja das famílias, uma igreja de todos os tipos de famílias, para que essa igreja seja a expressão do rosto misericordioso de Deus. Uma igreja, então, que seja misericordiosa, essa igreja do rosto do Papa Francisco, e uma igreja também preocupada com as grandes questões da humanidade. E penso que a Arquidiocese de Pelotas tem essas marcas. Então, meus parabéns, e então uma palavra de gratidão e esperança. Obrigado ao Frei Ademir Bavaresco, lembrando aí a sua primeira Romaria lá em 1985. Programa especial Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe 2015 fica por aqui, retornando no próximo final de semana. Contamos com o apoio da Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas, e Cindy Lojas, ajudando a construir uma Pelotas melhor. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar
alcançar e faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão e faz o nosso povo conhecer Jesus. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Incansável peregrina, do Evangelho mensageira, e da América Latina, dadivosa padroeira. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Estendei o vosso manto, ó Maria, Mãe clemente, sobre o índio, negro e branco, que sois mãe de toda a gente. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Da riqueza aos possuidores, ensinai a partilhar, e de fome os sofredores, ajudai a se livrar. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Suscitai comunidades e convosco sempre unidas, vivenciem as verdades por Jesus a nós trazidas. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação. Essa paz, amor e luz, que esse vosso olhar incute, alcançai-nos de Jesus, doce Mãe de Guadalupe. Virgem Mãe de Guadalupe, Mãe de Cristo, nosso irmão, para que o mundo todo escute da boa nova anunciação.